conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Bom dia, irmãos. Hoje estou mudando de ambiente. Vocês estão percebendo que estamos na igreja. Eu estou na igreja por várias razões. Primeiro, que eu não gosto de ficar falando para computador. Parece que eu estou falando para a parede, né? Então, eu não me sinto muito à vontade. Em segundo lugar, a gente tem saudade da nossa casa. A gente pode fazer a viagem por mundo inteiro, no melhores lugares. Mas chega uma hora, a gente quer voltar para casa. E voltar para casa para adorar, para a igreja, eu tenho saudade. Até de ver a igreja estar nesse lugar. Em terceiro lugar, falar para a congregação na igreja, no púlpito, mesmo que não tenha pessoas aqui, mas para mim parece que está cheio de gente. Eu consigo ver o João sentado na primeira fila. Aqui está sentado na segunda fila, tem a Elise, Arthur, depois tem o Peng, depois tem a Lina. Tem a terceira fila, tem a Limama e o Sen. E a quarta fila está aqui o Maestro, Dona Doris. A quinta fila está Dona Yuki e o Chan. E depois tem a Lucy e o Richard. E desse lado está a Nogueira, Fátima, Dona Sara, Cida e meu sogro, seu Vicente, e tantos outros, né? O pessoal do fundão. Então, só olhar aqui e eu consigo ver todo mundo, né? É muito bom a gente poder estar falando para os irmãos. Então, por causa disso que eu escolhi fazer, dar essa mensagem aqui na igreja, no púlpito. Antes de fazer isso, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado porque nós podemos estar na tua casa, podemos estar junto, mesmo que cada um esteja na sua casa, estamos juntos, no mesmo espírito, mesma fé, mesma esperança. É tão importante nessa hora a gente poder estar unido com o mesmo Senhor, mesmo Deus, mesma salvação. E, Senhor, que hoje possa estar falando para cada um de nós, Senhor, neste instante, que a Tua palavra nos anima, nos dá uma nova visão, para que a gente possa estar nessa caminhada, que sabemos que todas as coisas estão nas Suas mãos. E a nossa caminhada, queremos buscar a Tua vontade, para que a gente possa caminhar para Te agradar, que Seu plano se cumpra em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero, com vocês, fazer uma viagem, um dos trechos que eu mais gosto. Vamos ler. Eu vou ver o João capítulo 1, versículo 1 até 14. Aqui está na transparência. Então, aqui diz: a princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João
para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. E assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João, capítulo 1, 1 a 17. Esse trecho marcou profundamente minha vida. Quando eu tinha 14 anos, eu li pela primeira vez esse capítulo. Eu lia em chinês naquele tempo. Eu não entendia bem o que esse trecho falava, mas achava muito bonito. Bonito como uma poesia. E era profunda. Que ele falava, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu pensava, como assim? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Com 18 anos, eu estava no colegial. Naquele tempo é chamado de científico. Não sei se vocês sabiam. Pela primeira vez eu tinha aula de filosofia. O professor pediu para a gente escrever uma resenha, um pequeno resumo sobre algum tratado da filosofia. Eu não entendia nada de Platão, Aristóteles. Já tinham falado um cara chamado Schopenhauer, que era de pessimismo, lia nos livros, mas não sabia o que era, mais ou menos. O único acesso que eu tinha era a Bíblia. E eu escrevi resenha sobre João capítulo 1, esses versículos, que dizia que tinha uma ligação entre luz e a vida. Só que eu não sabia o que era isso. Mas eu não sabia o que significava. Mas eu escrevi essa aqui. Agora, quando eu tinha 24 anos, eu vi a primeira vez na minha vida o Dr. Shedd. Era um acampamento. Isso é quase 50 anos atrás. E ele usou esse trecho, ele começou a falar, no princípio era verbo, e verbo estava com Deus, e ele era Deus. Ele me chamou a atenção, ele me levou nesse negócio do princípio, ele começou a falar do princípio. Que o filho estava com o pai. E o filho olhava para o pai olhava para o filho, numa eterna comunhão. Um para com o outro. Eu lembro que era uma noite, ao lado de fogueira. Então eu olhava para o céu, e tinha estrelado, e era muito, como infinito. E o Dr. Shedd quase me levou para uma viagem intergaláctica, para o infinito. Falava do princípio. Muito, muito tempo. O infinito. E aquilo me impressionou. E não só pela palavra, mas pela atitude do Dr. Shedd. Quando ele falava, ele olhava. O seu olhar era olhar como se estivesse olhando e vendo a Jesus. O verbo que estava lá. E era uma coisa tão assim impressionante.
Então, esse era o meu... Por isso que cada vez que eu volto para esse trecho, me lembro disso. Daquele tempo em diante, eu começava a voltar sempre para João 1 a 14. É uma fonte inesgotável para ler e meditar. Aliás, ela é muito importante para a gente entender o que o Evangelho de João falava. Porque esse trecho dava uma introdução. Ele falava quem era Jesus, qual é a sua obra e qual é a relação dele para comigo. Qual a relação dele com a humanidade? Qual é a relação dele com a história? Então, esse trecho começa dizendo assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Logo de cara, a palavra, o que nos chama a atenção é a palavra no princípio. Chama-nos a atenção. Aliás, todos os judeus, todos os cristãos, quando abrem a Bíblia, a primeira frase, em Gênesis 1:1, já começa falando no princípio. A gente lembra desse trecho em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, nós vemos que tem um paralelo entre João, Evangelho de João e o Gênesis. Então, se o Gênesis fez uma narrativa da criação, João queria, então, fazer uma meta-narrativa, ou seja, o que está por trás da criação. Gênesis falou como foi a criação. E o Evangelho de João queria falar sobre porquê da criação. Gênesis falou da parte visível da criação. Agora, João queria falar da parte invisível da criação. Olha, nota que eu não falei que Gênesis falou da parte de descrição material e João fez uma descrição espiritual. Não, nada disso. Eu não estou falando da parte material e espiritual. Isso, na realidade, é uma dicotomia, que é coisa do gnosticismo. Vocês estão tendo aula de teologia da história, história da teologia cristã, fala do gnosticismo. Sabe o que gnosticismo é? Falar que existe matéria e o espírito. E que o espírito era superior à matéria. O mundo do João não era assim. O mundo do João é bem concreto. É de carne e osso. E não é de ideias. Por isso que ele fala que assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. Quem diz que coisa material não é importante, o importante é espiritual, parece uma conversa de pessoas espirituais. Mas essa pessoa não entende. A pessoa, na realidade, não é espiritual. A pessoa é gnóstico. Nem entende o que é evangelho. O evangelho não faz essa separação entre matéria e o espírito. Aquele que fala, eu não me importo com matéria, eu só quero o espírito. Essa pessoa nem sabe o que é evangelho. Dizem que em São Paulo, que a nossa igreja é uma igreja espiritual. E eu fico pensando o que significa isso. Se é porque nós entendemos mais da Bíblia, ou porque tem muita gente da igreja fazendo seminário, que nós temos uma boa pregação. Nenhuma dessas coisas é ruim.
Mas como foi dito na mensagem do Bernardo, no acampamento, no Tiago 2, fé sem obra é morta. Assim como corpo sem espírito. Está lá escrito. O que acontece com corpo sem espírito? Um corpo sem espírito é morto. E aquele que morre, não apenas corpo sem espírito é morto, ele cheira mal. Assim também acontece com toda espiritualidade gnóstico, que tem uma fala bonita, mas cheira mal. Corpo sem espírito é morta. E o espírito sem corpo é fantasma. Então, cuidado com as falas espirituais. Eles não estão sabendo, ou o que nós cremos não faz separação entre o que é matéria e o espírito. Visível é tudo junto. E assim, esse trecho nos fala, por meio dele, ou seja, a palavra, Deus criou todas as coisas. Sem ele, sem a palavra, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e vida trouxe luz a todos. Todos sabemos que Deus criou o mundo. Como é que Deus criou o mundo? Através da palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Não é? Então, nós também lemos em Hebreus 11:3, que pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, agora, o João fala que essa palavra que criou todas as coisas, tornou-se humano, carne e osso, e habitou entre nós. Para quê? Por que ele veio e habitou entre nós? Essa palavra que foi criadora, que criou todas as coisas, veio entre nós. Ele veio para fazer o quê? Fazer uma nova criação. Ele veio para iniciar uma nova criação. E essa palavra, esse verbo, logo, que Jesus veio fazer uma nova criação. Essa palavra, que criou todas as coisas, é uma palavra poderosa. A palavra é sempre poderosa. Interessante que ele é poderosa, ele ordena, então, acalma a tempestade, ele dá vida à criação. Mas quando? Quando essa palavra é obedecida. Lembra que Jesus acalmou a tempestade, ele disse, acalme-se. Você obedeceu e foi. Então, palavra é poderosa quando é obedecida. E quando não é obedecida, ela não é poderosa? A palavra, quando é desobedecida, continua poderosa. O que acontece? Quando não é obedecida, cria-se caos. A palavra é sempre poderosa. Tem duas possibilidades, ser obedecida ou não obedecida. Quando é obedecida, cria-se a nova criação, harmonia. Acalma a tempestade. Quando não é obedecida, cria-se caos. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Todo mundo vai dizer que porque eles comeram fruto que Deus ordenou que eles não comessem. Comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Antes disso, eles desconfiaram da palavra de Deus. O serpente respondeu para a mulher, é claro que vocês não morrerão.
Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. O problema não foi o ato de comer. Aquele comer não é que trouxe pecado. O problema é desconfiar da palavra e da intenção de Deus. Eles vão dizer, será que eu preciso realmente obedecer a Deus? Ele quer realmente o meu bem? Se Ele quer meu bem, por que estamos nessa situação? Por que a gente tem toda essa dificuldade? Se Ele quer nosso bem. Essa desconfiança da palavra de Deus trouxe o pecado ao mundo. Quando a palavra é desobedecida, gera caos. Ninguém nega que o mundo que nós vivemos está em caos. Tem alguém que desconfia? O caos é tão grande como nunca vimos na nossa vida. A gente dizia que eu era feliz e não sabia. A gente acha, 2 ou 3 meses atrás, eu era feliz, eu não sabia. Mas por que esse caos? Esse caos é por causa do coronavírus. Não, não é por causa do coronavírus. É por causa de não dar ouvido à palavra de Deus. É interessante, hoje eu vi uma reportagem na CNN. Estava entrevistando um cientista, o marido era pastor. Ele falou, olha, pastor, o pessoal diz que está tendo esse coronavírus, tem toda essa praga, é porque Deus está castigando o mundo. Ele falou que não. A gente não pode jogar a culpa em Deus. Quem está fazendo isso são os próprios homens. Eles desobedeceram a Deus e agora tem o caos. Então, para que chegue ao fim dos tempos, vamos dizer que nós queremos tirar nossa responsabilidade. Porque Deus que fez isso. Não, culpa é sempre dos outros. Nós não temos culpa, nada disso. E essa palavra se tornou ser humano, carne e osso. E habitou entre nós. Para quê? Muito claro aqui para João. Como no princípio, seu propósito era a criação. Agora veio para ser a nova criação. Temos ideia muito nebulosa sobre essa nova criação. Essa nova criação como é que é feita essa nova criação? Deus quer fazer. Para muitos, essa nova criação é feita por Deus como um passe mágica. Eu sou nova criatura. Como é que é? Deus fez uma nova criatura. Então, nova criação, nova criatura. É Deus que fez. Eu não tenho nada a ver, eu não faço nada, Ele que faz. A nova humanidade, nós não precisamos fazer nada. Não é bem isso. A nova criação é feita através da palavra, porque ela é poderosa. Mas precisa ser ouvida, entendida e obedecida. É obra de Deus, sem dúvida. Mas tem que ser ouvida, obedecida. Senão vai ser que nem Adão e Eva. Só vai trazer caos e mais caos. Continuando, a frase seguinte diz que aquele que é a palavra possuía vida. Vida estava nele. E sua vida trouxe luz a todos. Na versão Almeida, está aqui. A vida estava nele e a vida é a luz dos homens. Que vida é essa? Que vida é essa? Quando dissemos que essa pessoa morreu, perdeu a vida, será que é essa vida que
Está dizendo o texto? Não, claro que não. Essa vida que João está falando não é esse suspiro que nós temos. Mas é falando da vida de Deus. A vida eterna. O que é vida eterna? A vida eterna não é um pacote que você recebe. Não é um pacote que você recebe de Deus. Assim como o Bernardo falou no acampamento. Você não pode comprar sabedoria ou receber lá no supermercado. Você também não pode receber esse pacote chamado vida eterna de Deus. Você não é alguma coisa que você pode agarrar. É um pacote que não é um pacote que você pode receber e guardar no seu armário da sua vida. E muitos podem estar cometendo esse erro, como eu cometia no passado. Quando eu era jovem, eu li o 1 João 5, 11 e 12, diz que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem Filho não tem a vida. Sabe que há que tempo eu explicava, como é que eu explicava esse trecho para os outros? Eu falava, a vida eterna é como isso. É uma coisa. E Jesus é Cristo como esse livro. Esse aqui diz que a vida eterna estava no Filho. Quem tem vida, filho tem a vida. Quem não tem filho, não tem a vida. Então eu falei, olha, fecha esse livro. Vida eterna está dentro. Você recebe Jesus. Aí tem a vida eterna. E ainda, eu vou dizer, eu uso, pior que isso, eu falei que essa vida, Deus não empresta vida eterna. Ele dá. Então ele não pode tomar isso de você. Você pode fazer qualquer coisa. Ele não vai tirar a sua vida eterna. Porque ele deu. Se ele deu, ele não vai tirar de volta. Inclusive, eu uso João 12, 28, disse, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-la da minha mão. Eu falo que Deus nos dá vida eterna, ninguém pode tomar isso de você. Nem Deus, nem você, nem diabo, ninguém. Você aceitou Cristo, pode fazer o que quiser, não vai perder a salvação. Isso não é verdade. Isso é tão falso como uma nota de R$3. Na realidade, quando penso isso, eu preciso pedir perdão. Se alguém achou que eu estava falando isso e se converteu, puxa, eu tenho que pedir perdão da minha ignorância, de falar coisas que estavam errado. Sabe, vida eterna é que nem amizade. Você tem amizade com fulano e tal. Agora, depois de você ter brigado, ter ficado 20 anos sem falar com ele, você ainda tem essa amizade? Não, você não tem mais. A vida eterna é assim. Vida eterna, amor, é a mesma coisa. Não é uma coisa que você pode guardar. Olha, eu tenho, posso fazer o que quiser, não perde. Vida eterna, você tem que continuar. O que é vida eterna? Assim, a vida eterna é um relacionamento com Deus. E João 17, 3 diz, a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o Cristo, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Vida eterna é o quê? É conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. É um relacionamento. Quem não tem esse relacionamento e diz que tem vida eterna, está enganando a si mesmo. A palavra diz que a vida é a luz dos homens. O que é a luz? Luz, em todas as culturas, tem a conotação de sabedoria.
Vamos lembrar novamente Tiago, que o homem sábio não é aquele que tem muito conhecimento. Muitos acham que conhecendo a Bíblia, saber de cor e salteado, tem sabedoria, mas não é isso. Vida é luz dos homens. E a sua vida é um relacionamento com Deus. Assim como sabedoria não é um pacote que Deus se dá, é o andar diário no temor do Senhor, conhecendo a Ele nos nossos caminhos. Isso é sabedoria. Então, a luz é isso. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. O que é escuridão? Escuridão, para muitos, é simplesmente a ausência de luz. Faz sentido dizer que a escuridão tenta apagar a luz? Na visão do João, sim. A escuridão representa o maligno, o diabo. É ingenuidade nossa pensar que mal não existe. E mal existe. No João é representado pela escuridão. E diz o texto, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e homens amaram mais as trevas do que a luz. Embora que as trevas não consigam apagar a luz, eles não querem aceitar a luz numa boa. Mas, ao contrário, eles querem apagá-lo, porque o homem ama mais as trevas do que a luz. Mesmo assim, nós temos que levar a luz ao mundo, que está na escuridão. Essa luz é a sabedoria de Deus? Muitos pensam que sim. Tem muitos cristãos bem intencionados que querem fazer isso. Eles querem colocar leis mais justas, ter um moral mais elevado, mais respeito um para com o outro. Tudo isso é muito bom. É a luz. Mas temos que saber que a luz não pode estar separada da vida. A luz que está separada da vida pode brilhar por algum tempo, mas depois ela apaga. Todo mundo concorda que o mundo está nas trevas, está num caos sem tamanho. Trazer alguns princípios bíblicos para nosso governo, para leis, ajuda, mas não resolve. O mundo precisa de vida. A vida eterna. Conhecer esse Deus, relacionar com esse Deus, só pode levar essa vida eterna ao mundo se você estiver vivendo essa vida eterna. Continuando, aqui diz, aquele que é a palavra, que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, e está chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veja, ele veio ao mundo mas a todos que creram nele, veio ao seu próprio povo, eles não o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui nós vemos que existem dois grupos. A pessoa que crê, que crê e aceita, e a pessoa que não crê e rejeita. Mas o que significa crer e aceitar? O que quer dizer crer e aceitar? Então, vamos ver antes o que é não crer e rejeitar.
não crer e rejeitar Jesus. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. O primeiro passo, primeira coisa que ele não reconheceu, que Jesus é Deus. Ele reconhece reconhece que Deus é o Criador, é a fonte de vida. Os homens, os judeus, não apenas criam, mas também eles criam que ele sustenta o universo. Mas esse reconhecimento não é suficiente. Todo mundo reconhece que existe um Deus. Até diabo sabe disso. Mas aí vem o segundo passo. Aceitar que Jesus é esse Deus, mas também é Senhor. Ele não é um grande mestre que fala muitas coisas bonitas. Ele não é um poderoso gênio de lâmpada para resolver todos os nossos problemas, curar nossas doenças. Ele não é aquela linda carruagem que nos leva para o céu. Os judeus queriam Jesus como Messias, à sua maneira, restaurar a nação de Israel. Eles querem crer em Jesus à sua maneira, à sua conveniência. Os judeus criam Jesus como Messias para resolver seus problemas, restaurar Israel. Crendo assim, é a mesma coisa que rejeitar. Então, com isso talvez podemos entender o que é aceitar Jesus. Sabe, a ideia de aceitar Jesus no coração é muito romântico, mas não encontra-se nenhuma base bíblica para isso. Eu acho que vem essa ideia de aceitar Jesus no coração, vem como aquilo lá que nós ensinamos para crianças, né? O sabão, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus quer me deixar limpinho, o quê? Lava-me o coração. Então nós achamos que nós precisamos convidar Jesus para entrar, para limpar nosso coração. Não tem nada errado. Mas muito pensa que aceitar Jesus é convidar Jesus a entrar no meu coração, porque nós precisamos de um faxineiro para limpar nosso coração. Toda vez que eu tenho um pecado, ele limpa o meu coração. Esse é o trabalho. Não é errado. Mas ficamos aí. Isso é aceitar Jesus no coração. Se os judeus queriam um Cristo que restaurasse o reino de Israel, nós queremos um Cristo faxineiro do nosso coração, ou ser uma garantia para irmos para o céu. Isso é rejeitar Cristo. Aceitar Jesus como Senhor e Rei deve a Ele toda a obediência, depender dEle em tudo, viver em função dEle. E aceitar Jesus é aceitar Jesus nos termos de Jesus, não nos nossos termos. Se aceitarmos Jesus como Cristo, como Senhor, então Deus nos deu, aqui diz, o direito de tornar filho dele. Mas o que quer dizer isso, tornar filho dele? Para dizer que ostentar e vangloriar, eu sou filho de Deus. Eu estou garantido, eu estou na família de Deus, estou garantido para ir no céu. Era isso que ele queria? Não. Aceitar Jesus é para poder ter uma vida abundante, andar em comunhão com Deus. E agora, não como servo para com o Senhor, mas ele quer dar um passo além, para que a gente seja pai e filho. Não sei se você notou que o grande amor com que Deus nos amou, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor, para nos tornarmos servos
Ele deu um passo a mais. Ele deu-nos o direito de tornar-nos seus filhos para termos um relacionamento de intimidade para com Ele. Então Ele deixou para nós a opção. Se nós não aceitarmos Ele como Senhor, é a mesma coisa que rejeitá-lo. Aceitar é um convite para entrar em intimidade com Ele. Onde estamos? Na luz ou nas trevas? Estamos com vida eterna, vivendo a vida eterna. Vida eterna não começa depois da gente morrer, começa aqui. O que quer dizer crer e aceitar? O que significa rejeitar? Nós somos servos ou somos filhos? Isso aí é uma coisa que nós devemos pensar. Eu acho que João capítulo 1 é uma coisa impressionante. Tem muito para nós pensarmos. Então eu queria terminar com uma oração. Vamos orar então. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sua palavra é tão clara que o Senhor oferece para nós uma vida não depois da gente morrer, mas uma vida eterna para que a gente possa viver agora. E essa vida nos dá luz para que nós possamos viver cada dia e também iluminar aos outros. O Senhor também nos faz saber que temos que examinar se nós estamos aceitando a Ti como Senhor nos seus termos, não nos nossos termos. E saber se nós não estamos entendendo de verdade o que é ter direito de ser chamado filho de Deus. Muitas vezes nós pensamos que apenas é um título a mais que nós temos. Mas não é bem isso, Senhor. É para que nos chamasse para um relacionamento contigo de pais ou filhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque Ele nos chama e nos alerta e nos convida. É como Tua palavra diz, é uma palavra cheia de graça e de verdade. Senhor, que o Senhor possa estar nos acompanhando e nesses dias, fazendo com que no silêncio seja um momento de nós ter mais intimidade contigo. Quem sabe não é por causa disso que nós estamos passando esse tempo, para nos aquietar diante de Ti. Nós pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.